Descrição técnica do código de problema OBDII, banco de mau funcionamento do circuito do sensor de temperatura do ar de admissão 1.2. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. O sensor IAT, temperatura do ar de admissão, é um termistor, que basicamente significa que ele mede a temperatura do ar detectando resistência no ar. Geralmente, ele está localizado em algum lugar do duto de ar de admissão, mas pode ser localizado no coletor de admissão em algumas aplicações. Geralmente, é um sensor de 2 fios fornecido com um fio de referência de 5 volts, que também atua como um fio de sinal do PCM, módulo de controle do trem de força, e um fio terra. À medida que o ar passa sobre o sensor, a resistência muda. Essa mudança na resistência afeta os 5 volts fornecidos ao sensor de acordo. O ar mais frio causa maior resistência e maior voltagem do sinal, e o ar mais quente menor resistência e menor voltagem do sinal. O módulo de controle do trem de força, PCM, monitora essa alteração nos 5 volts e calcula a temperatura do ar para ajudar a operar o motor no ponto mais eficiente possível a qualquer temperatura. Se o PCM detectar uma tensão que está fora da faixa normal de operação do sensor IAT no banco 2, um P00A será definido. O banco 2 é o lado do mecanismo que não contém o cilindro número 1. Banco relacionado 2 códigos de problema do circuito do sensor IAT, P00AB sensor de temperatura do ar de admissão 1 faixa de circuitos. Desempenho banco 2 P00AC sensor de temperatura do ar de admissão 1 circuito baixo banco 2 P00AD sensor de temperatura do ar de admissão 1 circuito alto banco 2P00AE sensor de temperatura do ar de admissão 1 circuito intermitente banco errático 2 sintomas pode não haver outros sintomas perceptíveis que não a iluminação 1000 lâmpada indicadora de mau funcionamento. No entanto, é possível que você tenha poucas reclamações de dirigibilidade. As causas potenciais do P00ADTC incluem sensor IAT deslocado para fora do fluxo de ar banco de sensores IAT ruim em 2 curto-circuito ao terra ou aberto no circuito de sinal para IAT aberto no circuito terra IAT conexão ruim no IAT terminais de reserva, bloqueios de conector quebrados, etc. Soluções possíveis de PCM ruins. Verifique primeiro visualmente se o IAT está no lugar e não foi desalojado. Como uma verificação rápida do IAT, use uma ferramenta de verificação e verifique a leitura do IAT com o KOEO tecla com o motor desligado. Se o motor estiver frio, a leitura do IAT deve ser a mesma que a leitura do CTS, sensor de temperatura do líquido de refrigeração. Se mostrar uma variação de mais de alguns graus, por exemplo, se indicar uma temperatura extrema como 40 graus negativos ou 300 graus negativos, então obviamente é um problema. Desconecte o IAT e faça um teste de resistência nos 2 terminais. Cada sensor terá diferentes resistências, portanto você precisará obter essas informações em um manual de reparo. Se a resistência do sensor IAT não estiver dentro das especificações, substitua o sensor. Deve haver alguma resistência, portanto, se ele medir resistência infinita, substitua o sensor. Dito isto, aqui estão algumas informações de diagnóstico. Se isso não resolver, 1. Se a leitura do KOEO IAT está no extremo mais alto, como 300 graus, o que obviamente é impreciso, desconecte o sensor IAT. Se a leitura agora mostrar o extremo mais baixo, menos 50 ou mais, substitua o sensor IAT. No entanto, se ao desconectar o IAT, a leitura não mudar, desligue a ignição e desconecte o conector PCM. Use um voltímetro para verificar a continuidade entre um bom aterramento e o fio de sinal do IAT. Se houver continuidade, repare o curto-circuito no fio de sinal. Se não houver continuidade, o PCM poderá ter um problema. 2. Se a leitura do KOEO IAT estiver no extremo mais baixo, desconecte novamente o conector IAT. Verifique se há 5 volts no sinal e o outro está aterrado. Se houver 5 volts presente e um bom aterramento, faça uma ponte entre os 2 terminais. Agora, a leitura no scanner deve estar no extremo máximo. Se estiver, substitua o sensor IAT, mas se ele permanecer baixo mesmo depois que você une os 2 fios, pode haver uma abertura na cablagem ou um problema com o PCM. Bairros
se você não possui 5 volts, verifique a voltagem de referência no conector PCM, se estiver presente lá, mas não no sensor IAT, repare a abertura no fio do sinal,